Para você que está chegando aqui, hoje nós iremos dar continuidade ao nosso estudo sobre sintaxe, análise, na verdade, a função dos termos em relação à oração. E hoje nós iremos falar sobre predicado, tendo em vista que nós já temos uma breve noção do que se trata o sujeito, que é o termo do que ou de quem se fala. Pois bem, o predicado é a informação que eu vou passar sobre esse sujeito. Já sabemos que existe oração sem sujeito, mas não existe oração sem predicado. E o predicado, assim como o sujeito, ele é classificado de acordo com o seu núcleo. Então a gente pode ter predicado verbal, predicado nominal ou verbo nominal. Se o predicado é tudo aquilo que informamos sobre o sujeito, e esse predicado pode ser verbal nominal ou verbo nominal, como eu acabei de colocar para vocês, é importante notar que esse predicado verbal, ele vai ter como núcleo nesse predicado sempre um verbo, como o próprio nome diz. E detalhe importante, esse verbo precisa ser de ação, sim. Então, toda vez que nós tivermos um predicado, um verbo de ação, transitivo direto, ou transitivo indireto, ou intransitivo, este verbo será de ação. Então, se eu digo, o menino chegou ao colégio, o menino é o sujeito da oração. Chegou ao colégio é o predicado. Percebam que nesse predicado chegou ao colégio, o verbo chegar é um verbo de ação. Vocês perceberam isso? Com isso, eu posso dizer que ele funciona como núcleo do predicado. Chegou é um verbo intransitivo, porque ele tem sentido completo. Eu não preciso fazer pergunta a ele, chegou o quê, de quê, para quem. Então ele é um verbo intransitivo. O viajante caminhava pela estrada. Quem caminhava pela estrada não era o viajante? É o sujeito da oração. Caminhava pela estrada é o predicado. Assim como o verbo chegar, caminhava é um verbo de ação e intransitivo, porque tem sentido completo. Eu não preciso fazer a pergunta caminhava o quê, de quê, para quê. Ao colégio, como pela estrada, são termos que funcionam com uma função sintática adverbial, ou seja, adjuntos adverbiais de lugar. Tem função acessória, podem estar ou não na oração. Então, se nós temos na oração 1 verbo de ação e na oração verbo de ação novamente, nós temos apenas exemplo de predicado verbal. Mas quando a gente fala de predicado nominal, como o próprio nome também sugere, o núcleo será um nome. E esse nome é o que a gente chama de predicativo do sujeito. Na estrutura do predicado nominal, nós vamos ter verbo de ligação mais predicativo. O que é o predicativo, Vivi? O predicativo é sempre um adjetivo que terá a função de predicativo do sujeito. E qual a função do predicativo? É qualificar o sujeito da oração. Então, como eu disse, se a estrutura do predicado nominal é formada de verbo de ligação mais predicativo, no núcleo do predicado nominal, nós nunca poderemos considerar o verbo de ligação como núcleo do predicado, porque verbo de ligação não pode funcionar como núcleo do predicado. Então, neste caso, o núcleo sempre será o nome, o adjetivo, que funciona como predicativo do sujeito. Então, Vivi, qual é a função do verbo de ligação? Vejamos, o simulado está difícil. Perceberam que o verbo de ligação está tem a função de ligar o sujeito ao seu predicativo? Então, eu poderia, por exemplo, trocar o verbo está por parece. O simulado parece difícil, o simulado continua difícil. O que eu estou tentando mostrar para vocês é que o verbo de ligação é um verbo que indica o estado ou a mudança de estado desse sujeito. Então, se eu digo que o simulado parece, o simulado continua, o simulado permanece difícil. Então, vocês percebem que parece, está ou permanece difícil são verbos que continuam indicando a situação do sujeito simulado, né? Agora, se eu digo o jogador estava machucado, o jogador permanecia, continuava, andava machucado. Então, estava, andava, continuava, permanecia machucado. São verbos que nesse contexto funcionam como verbo de ligação. Então, se no predicado eu tenho um verbo de ligação, está, estava, mais predicativo, difícil e machucado, percebam que o predicativo do sujeito tem a função de qualificar, respectivamente, o sujeito, o simulado e o jogador. Como o verbo de ligação não pode funcionar como núcleo do predicado, então eu estou dizendo que os nomes, os predicativos difícil e machucado, funcionam como núcleos desse predicado.
Por isso, nós temos exemplos de predicado nominal. Tudo bem, pessoal? Mas, já quando eu falo de predicado verbo nominal, eu estou tentando mostrar para vocês que nós vamos ter nesse predicado dois núcleos simultaneamente que funcionarão como termos, digamos assim, importantes desse predicado. Então, se eu digo que o menino chegou machucado ao colégio, o sujeito continua sendo um menino, como vocês já sabem. Chegou machucado ao colégio. Chegou machucado ao colégio é a informação que eu passo sobre esse menino. Portanto, é o predicado. Chegou é verbo de ação, tudo bem? Machucado é um adjetivo que funciona como predicativo que qualifica o sujeito. Então, se eu tenho verbo de ação mais predicativo, logicamente eu vou ter um predicado verbo nominal. Porque verbo de ação mais predicativo sempre funcionam como núcleo do predicado. Os compradores consideram a proposta razoável. Quem considera a proposta razoável? Não são os compradores? Pois bem, os compradores é o sujeito da oração. Consideram a proposta razoável é o predicado. Pois bem, então quando eu digo que consideram a proposta razoável, é a informação que eu dou sobre esses sujeitos compradores. Consideram é verbo de ação. O que eles consideram? A proposta. A proposta não é o complemento do verbo considerar? Mas o que é razoável? São os compradores ou a proposta? Não é a proposta? Então, razoável funciona como predicativo do objeto. Por que predicativo do objeto? Porque é o adjetivo que qualifica o objeto à proposta. Então, se eu tenho simultaneamente sujeito mais verbo no predicado, eu tenho verbo de ação mais predicativo, logicamente nós temos aqui um predicado verbo nominal. Vocês compreenderam? Então, sempre o núcleo do predicado, ele vai ser, digamos assim, o termo satélite para eu classificar, esse tipo de predicado. Tudo bem? Então, nós temos aqui Consolo na Praia, por Carlos Drummond de Andrade, para que a gente possa identificar, esse predicado. Como eu disse a vocês, o sujeito é o termo do que ou de quem se fala. Esse sujeito pode estar simples, pode estar oculto, ele pode estar indeterminado ou mesmo eu posso ter uma oração sem sujeito. Então, quando eu coloco para vocês assim, vamos, não chores. Então, esse vamos, quem é que vai? Eu e você, portanto, nós. Então, desta oração, o sujeito está subentendido. Não chores, quem é? É tu, é você. Então, se o sujeito também está subentendido, tanto na oração 1, vamos, como na oração não chores, nós temos aqui exemplo de predicado. E que tipo de predicado é esse? Já que o sujeito está subentendido, então o predicado vai ser toda a oração. E esse predicado vai ser verbal, porque esses verbos, respectivamente, são verbos de ação. Aí ele diz, Drummond, que a infância está perdida, que a mocidade está perdida, mas a vida não se perdeu. Aí você se pergunta, o que é que está perdida? É a infância e também a mocidade, na oração que se sucede. Está funciona como um verbo de ligação. Vocês percebem que o adjetivo perdida, que funciona como predicativo, tem a função de qualificar o sujeito à infância e à mocidade? Então, se nós temos de verbo de ligação, logicamente, nós só podemos ter aí um predicado nominal. Sim, eu estou tentando mostrar para vocês que toda vez que nós tivermos verbo de ligação, que o predicado será nominal. Porque o núcleo desse predicado é, respectivamente, o adjetivo predicativo do sujeito perdida. Mas a vida não se perdeu. Quer dizer, então, depois de todo esse transtorno, ele diz, da infância está perdida, da mocidade está perdida, olha como o conectivo mas entra como um recurso argumentativo de oposição. Quer dizer, apesar de tudo isso, a vida não se perdeu. Então, vocês percebem que o sujeito a vida, quer dizer, nós temos como predicado não se perdeu. Nós temos novamente aqui um predicado verbal, porque o núcleo desse predicado é justamente um verbo de ação. Ele ainda insiste na segunda estrofe, dizendo que o primeiro amor passou, que o segundo amor passou, que o terceiro amor passou, agora de novo na última estrofe, iniciada pelo conectivo mas o coração continua. Então, o que foi que passou? Da oração 1, dessa oração, o sujeito é o primeiro amor, o segundo sujeito é o segundo amor e o terceiro sujeito é o terceiro amor. Aí vocês percebem, o primeiro amor passou, o segundo amor passou e o terceiro amor passou. Então, o predicado é passou respectivamente, que é a informação que eu estou dando sobre o primeiro, o segundo e o terceiro amor. Nesse predicado, nós só temos verbo. E esse verbo é de ação, por sua vez. Então, esse predicado só pode ser verbal. Aí, no último verso, ele diz, mas o coração continua.
O que continua? Não é o coração? Ou seja, é como se ele estivesse dizendo, mas o coração continua vivo, mas o coração continua batendo. Então, continuar, nesse contexto, funciona como um verbo de ligação. E o predicativo do sujeito é como se ele tivesse aí subentendido, elíptico. O sujeito, o coração, continua vivo, digamos assim. Então, continua funcionando como um verbo de ligação. Aí ele diz, na terceira estrofe, perdeste o melhor amigo, não tentaste qualquer viagem, não possuis casa, navio, terra, mas olha a compensação, introduzido pelo conectivo mas tens um cão. Então, perdeste o melhor amigo, ele está se referindo a tu, a você, esse sujeito que está oculto. Portanto, o predicado será toda a oração. Perdeste é verbo de ação, portanto, o predicado é verbal. Qual a função de um melhor amigo? Complemento do verbo. Porque se você faz a pergunta, o que é que tu perdeste? Se você faz a pergunta o que diretamente ao verbo, quer dizer, esse verbo precisa de um complemento. E esse complemento, por sua vez, vai vir regido sem preposição, diretamente. Então, o melhor amigo funciona como objeto direto, complemento desse verbo. O que é que tu não tentaste? Esse sujeito está de novo subentendido, tu. Quem é que não possui casa, navio e terra? Não é tu? Então, se esse sujeito tu está subentendido, então o predicado vai ser toda a oração. Não tentaste qualquer viagem, não possuis casa, navio e terra. Então, o que é que a gente pode concluir? Se o sujeito tu está subentendido, o predicado vai ser toda a oração. Tentaste é verbo de ação, então o predicado é verbal. Não possuis, verbo de ação, né? Então o predicado vai ser verbal. Mas, olha a compensação, tens um cão. Então, de novo, o sujeito tu está subentendido e esse verbo é de ação. Então, respectivamente, nós temos exemplos de predicados verbais. Compreenderam? Então, o que a gente pode concluir aí? Que esses verbos de ação, eles não têm sentido completo. Então, se o verbo não tem sentido completo, a gente vai dizer que ele é um verbo transitivo. Esse verbo transitivo, ele pode transitar diretamente com ou sem preposição. Então, se você faz a pergunta diretamente ao verbo sem preposição do tipo o que ou quem, ele é transitivo direto e vai pedir complemento do tipo objeto direto sem preposição. Então, quando eu digo perdeste o quê? O melhor amigo. É o objeto direto desse verbo transitivo direto. Não tentaste. O que é que tu não tentaste? Qualquer viagem. Então, qualquer viagem funciona também como objeto direto do verbo tentar. O que é que tu não possuis? Casa, navio e terra. São termos que também funcionam como objeto direto do verbo possuir. E o que é que tu não tens? Um cão. Também funciona como complemento do verbo ter, funcionando como objeto direto. Aí na quarta estrofe, Drummond diz que algumas palavras duras ditas em voz mansa te golpearam e nunca cicatrizam. O que é que nunca cicatrizam? Não foram essas palavras duras ditas em voz mansa? Esse sujeito de novo está subentendido. Vocês perceberam? Não é um sujeito indeterminado. Apesar de o verbo cicatrizar estar na terceira pessoa do plural. Está oculto, porque eu posso determinar anaforicamente no contexto do texto. Perceberam? Então, nunca cicatrizam, de novo é o predicado. E esse predicado, ele é verbal. E o verbo cicatrizar é verbo de ação, Vivi? Sim, mas nesse contexto aqui, ó, nunca cicatrizam, ponto. Então, se termina com um ponto, eu não preciso fazer a pergunta ao verbo. Ou seja, o sentido do verbo encerra nele mesmo. Por isso que eu digo que se trata de um verbo intransitivo. Então, verbo transitivo, direto, indireto ou intransitivo, são verbos que vão funcionar como núcleo do predicado verbal. Mas e o teu humor? De novo a compensação. A injustiça não se resolve à sombra do mundo errado. Murmuraste? O que é que tu murmuraste? Tu, você. Um protesto tímido é o objeto direto. Mas virão outros o quê? Protestos tímidos. Tudo somado, devias precipitar-te de vez nas águas. Estás nu na areia, no vento? Dorme, meu filho. E assim, a gente conclui o nosso estudo sobre predicado da oração, que sempre será determinado de acordo com o seu núcleo. Então, como eu disse a vocês, o predicado ele pode ser verbal, nominal ou verbo nominal, sempre atentando para a palavra-chave desse predicado, que pode ser ou o verbo de ação ou o predicativo do sujeito.